26 de agosto de 2025, hoje é terça-feira, está entrando no ar o TVI News, segunda edição. Até às 19 horas, eu, Joab Paiva, estarei com você, trazendo muita informação de tudo o que acontece aqui na nossa região sul-baiana, nas demais regiões da Bahia, no Brasil e no mundo. Quero iniciar agradecendo, logicamente, aqui a sua audiência, a sua companhia diária, você que nos acompanha diariamente através das diversas plataformas, a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, muito obrigado pela sua companhia e atenção diária. A você também que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial, hein? Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já para então acompanhar toda a nossa programação, uma programação diversificada, de muito entretenimento, de esporte, bem-estar e também, logicamente, diariamente, 5 horas ao vivo, de muita informação para você. Pela manhã nós temos aí a Pérola Cordeiro com a primeira edição do nosso TVI News, e pelo período do meio-dia entra no ar então o Denilton Santos, ele com o programa Alerta Cidade. Denilton Santos com o programa Alerta Cidade. Eu chego logo aqui às 17 horas com a segunda edição do nosso TVI News. Então são 5 horas de jornalismo diário aqui no nosso TVI, na nossa TVI, diretamente do Alto das Comunicações. Lembrando que você também pode nos acompanhar através do nosso site www.tviplay.com.br, exatamente esse que aparece aqui na sua tela, ou também através desse QR Code, baixando aqui o nosso aplicativo, tá bom? Muito bem, fique sempre muito conectado com a nossa TVI, a TVI que é uma TV pioneira, há 20 anos contando a sua história, a primeira do nosso Norte-Nordeste, né? A primeira do nosso Norte-Nordeste nesta área de TV a cabo, isso mesmo, a TVI é uma TV histórica e nós nos orgulhamos muito de estar aqui e de fazer parte desta emissora, tá certo? Olha, o programa de hoje, não diferente dos demais, com muita informação para você, recheado de muitas notícias para você que gosta de ficar muito bem informado. Eu tenho certeza que você ficará conosco aqui e finalizará o programa. Eu tenho certeza que por dentro de tudo aquilo que aconteceu nas últimas 24 horas aqui na nossa região, nas demais regiões, na Bahia, no Brasil e no mundo. Isso mesmo, esse é o nosso objetivo aqui, deixar você muito bem informado. E vamos então aos destaques do dia de hoje. Em novo depoimento, o elemento então conta como matou as mulheres na Praia do Sul, na cidade de Ilhéus, hein? O homem que foi preso no dia de ontem confessou participação no triplo homicídio que chocou toda a nossa Bahia, todo o nosso Brasil, revelou em um novo depoimento como ele agiu para matar então estas mulheres. Falaremos também sobre uma empregada doméstica que foi resgatada em situação semelhante à escravidão, ela que já prestava serviços aí há mais de 5 décadas, isso mesmo, gente, mais de 5 décadas e não recebia nada por isso, ou seja, era uma atividade escrava, análoga à atividade escrava, até porque essa senhora não recebia nenhum valor para poder trabalhar nesta casa, hein? Falaremos também sobre um surto de catapora que suspendeu aí a visita no presídio de Salvador. O surto de catapora acaba então mobilizando aí as autoridades do presídio lá em Salvador e acabou então suspendendo visitas por lá. Além disso, também falaremos sobre esse assunto nacional. A PGR recomenda reforço de policiamento no entorno da casa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na nossa capital brasileira, em Brasília, hein? A PGR, então, recomendou esse reforço de policiamento por lá. Falaremos também da nossa Bahia. A nossa Bahia se consolida aí como o terceiro maior estado do país em frota de motocicletas. Isso mesmo, a Bahia é o terceiro estado em número de frotas de motocicletas aqui em solo, hein? Falaremos também agora de outra notícia aqui da nossa região, voltando para a nossa região, de uma mulher que sofreu um acidente de moto na BR-415, isso exatamente na entrada lá da cidade de Ilhéus. Eu tenho dito sempre por aqui, todo
todo cuidado é pouco ao trafegar pelas ruas da cidade, seja ruas grandes avenidas, sejam ruas menores, mas todo cuidado é pouco. Esse acidente aconteceu, volto a dizer, na entrada da cidade de Ilhéus e infelizmente acabou vitimando esta mulher aí que estava na sua motocicleta. Ainda em Ilhéus, um jovem de 23 anos foi brutalmente agredida por vizinhos e quase perde a visão, hein? É um caso muito sério, mas o caso de agressão à mulher, ela foi brutalmente agredida, desta vez não foi por um vínculo afetivo, pelo contrário, foi um vínculo de amizade, um vínculo ali de vizinhança e que acabou então atingindo esta mulher, acabou então agredindo esta mulher. Daqui a pouco falaremos sobre esse assunto. Ela que é uma jovem de apenas 23 anos que foi brutalmente agredida e por pouco mesmo, gente, não perdeu a visão, hein? Falaremos também sobre o caminhão que transportava cavalos que acabou tombando e deixou 2 pessoas mortas no sudoeste da nossa Bahia. Isso mesmo, notícia lá do sudoeste da Bahia, um caminhão acabou tombando e deixando 2 pessoas mortas. Esse caminhão que transportava aí os animais, transportava cavalos. Uma idosa também foi resgatada aqui, né? Já falamos desse assunto aqui, que a idosa foi resgatada e falar da importância da denúncia sobre esta questão. Idosa que foi resgatada após 50 anos em situação análoga à escravidão, tá certo? Análoga à escravidão, isso mesmo. E onde foi isso, Joab? Aqui em Itabuna. Nós pensamos que essas situações só acontecem em outros lugares, em outros estados, ou até mesmo muito longe daqui. Pelo contrário, aconteceu aqui, pertinho da gente, esta senhora, hein? E continuando aqui com as nossas notícias, a Polícia Civil frustrou aí um saque de cargas em caminhão acidentado e apreendeu pistola, isso na BR-116, mais precisamente na cidade de Jequié, tá certo? Essa, logicamente, muito mais notícias você acompanha a partir de agora aqui no nosso TV News, segunda edição. Eu vou a um breve intervalo e volto já já, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. De volta com o nosso TV News, segunda edição, e muita informação para você, hein? Por falar em informação, vamos já começar aqui trazendo as notícias, acontecimentos aí das últimas 24 horas aqui da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Olha, veja bem, o indivíduo, né, o elemento que foi preso no dia de ontem, ele prestou um novo depoimento no dia de hoje e contou como agiu para matar as 3 mulheres na cidade de Ilhéus. Isso mesmo, né? Em um novo depoimento, este elemento ele conta como matou aí as mulheres na Praia do Sul, na nossa vizinha cidade de Ilhéus, hein? O Thierry Lima da Silva passou nesta terça-feira por uma nova audiência aí de custódia no Fórum Epaminondas Berbet de Castro, lá na cidade de Ilhéus. Ele, que é suspeito de ter assassinado as 3 mulheres encontradas mortas no dia 16 de agosto, além de já ter sido então investigado por outros crimes que também aconteceram, a exemplo do crime que acabou matando o seu próprio companheiro, que convivia com ele aí nessa área de praia, né? O fato é que no domingo o próprio Thierry havia então sido preso lá no Pontal por tráfico de drogas, e no dia seguinte ele passou pela primeira audiência de custódia, quando então a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sendo então encaminhado ao presídio aqui da cidade de Itabuna. Já nesta terça-feira ele participou de uma nova audiência, desta vez por conta de suspeita de assassinato ao seu ex-companheiro, o Lucas dos Santos, né? Que acabou então retornando ao presídio. Neste novo depoimento, o Thierry confessou ter atacado uma das vítimas utilizando uma faca com a intenção de roubar. Segundo ele, ao ser então surpreendido pelos gritos das outras 2 mulheres, reagiu de forma violenta, né? O suspeito então relatou que esfaqueou as vítimas no pescoço, no peito e também no abdômen. Depois teria fugido pela praia, levando R$30 queimado e a bermuda usada no crime no Morro no Morro do Pernambuco, melhor dizendo, né? Depois ele teria fugido, ficou aqui um pouquinho dúbia a fala, né? Depois ele teria então fugido pela praia, levando R$30 e teria também queimado a bermuda que ele acabou utilizando aí no crime, isso exatamente lá na região conhecida como Morro de Pernambuco, além de ter enterrado a faca de serra na região onde as mortes ocorreram, ou seja, a faca, a arma branca que ele utilizou para praticar esses crimes, né? Ainda segundo o depoimento, ele afirmou ter deixado o cachorro das vítimas amarrado, alegando que não tinha interesse em levá-lo. A Polícia Civil então informou que Thierry possui passagens anteriores por dano, ameaça, furto, vias de fato, lesão corporal e violência doméstica que foram praticados desde a sua adolescência. Ou seja, ele já tem aí um vasto, terrível currículo, né, no crime. Apesar dessa confissão, as investigações, vale a pena lembrar, continuam para apurar se houve participação de outras pessoas no crime. Tá aí este fato que de fato chocou a todos nós,
chocou a toda a população ilhéense e, consequentemente, a toda a população baiana, quiçá brasileira. 3 mulheres que eram tidas como exemplo na sociedade, saem para caminhar e perderam a sua vida. E aí agora aparece então o criminoso que acabou confessando de fato como ele fez. Volto a dizer, no domingo ele confessou que participou do crime e no dia de hoje ele confessou como fez. Contou em detalhes como de fato ele fez para poder matar, praticar este crime contra essas 3 mulheres. Fato lamentável, até porque matou por matar. As vítimas não tinham nada o que entregar, inclusive os celulares das vítimas estavam nas suas residências. Os celulares das vítimas, elas nem levaram para esse momento de caminhada. Podemos até imaginar aqui que não levaram, até mesmo temendo situações como essa. Temendo pela sua própria segurança, e no momento em que fossem então abordadas por um indivíduo como este, poderiam então temendo perder o seu bem. Mas, infelizmente, acabaram perdendo o bem maior, que de fato é a vida. Tanto a Alexandra, como a Maria Helena, como a Mariana, acabaram perdendo a vida. Muito tem se falado aí pelos bastidores, e as pessoas, lógico, no senso comum, como pode apenas um homem ter matado 3 mulheres? No momento em que ele atacou uma das mulheres, as outras não teriam ocorrido? Poderia ter acontecido. Mas também é possível, a polícia inclusive não descarta que essa seja a versão verdadeira. Que ele tenha agido de forma solitária. Não é isso, Cássio? Que ele tenha agido de forma solitária. Inclusive nós temos um vídeo aí, do policial civil, do delegado, né, contando um pouco sobre esse caso. Vamos ouvir aí a fala desse delegado, Cássio? Solta aí pra gente. A Polícia Civil da Bahia vem a público apresentar o resultado parcial de uma investigação complexa e de alta prioridade, que mobilizou nossas equipes diante da relevante necessidade de dar respostas à população sobre esse crime bárbaro. Após um trabalho contínuo de inteligência policial, o principal suspeito pelo triplo homicídio está preso. Ele já vinha sendo investigado e confessou o crime contra as 3 vítimas depois de ser autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na mesma oportunidade, teve mandado de prisão preventiva cumprido pela morte do seu companheiro no início deste mês. Ressaltamos que a motivação das 3 mortes ocorridas em Ilhéus no dia 16 ainda não está definida, mas a principal linha de investigação aponta para uma tentativa de roubo que culminou em latrocínio. É fundamental que a sociedade saiba que uma confissão não encerra o caso. Nosso compromisso com a verdade absoluta. As investigações prosseguem com rigor máximo para confirmar, por meio de farto material probatório, cada detalhe da ação criminosa. Estamos trabalhando para identificar se há outros envolvidos. Nenhum ponto ficará sem o devido esclarecimento. Agradecemos a confiança e o apoio da população. A sua colaboração é essencial e pode ser feita de forma totalmente anônima e segura através do Disque Denúncia 181. A Polícia Civil da Bahia, representando o Estado e cada cidadão baiano, reafirma seu compromisso inabalável com a justiça. Então tá aí a fala desse delegado da Polícia Civil e de fato vem até a fortalecer o que eu estava dizendo aqui. Ele disse o seguinte, que esse cidadão confessou e que a polícia não parou de investigar. É uma questão de honra a Polícia Civil, as forças policiais do nosso estado, dar este retorno para a nossa população. Até porque, volto a dizer, foi um crime que chocou toda a população. E também, ao mesmo tempo, não descarta de ter acontecido de apenas um cidadão ter matado as 3 mulheres. Alguém pode falar, mas como assim, no momento... Enfim, ele estava armado com a arma branca, é um homem. E segundo ele disse aqui no próprio depoimento, e que eu acabei de ler agora há pouco, ele primeiro imobilizou uma, as outras começaram a gritar, e logo depois ele passou então a golpear também as outras. Algo lamentável, algo muito triste, terrível,
terrível de se ouvir, até porque quando nós ouvimos, nós imaginamos. Eu imagino quanto aquelas mulheres não sofreram ali até chegar no momento da morte. E até onde isso nos leva também à reflexão, até onde vai a maldade no coração humano, minha gente. De fato, é algo que nós ficamos aqui muito entristecidos, né? Ficamos entristecidos porque nós sabemos que pessoas têm morrido, muito bem, pessoas têm morrido, pessoas têm sido vítimas diariamente. Eu praticamente todos os dias trago aqui informações de pessoas que têm perdido as suas vidas, principalmente jovens, pessoas jovens e que não sabem, muitas vezes não têm aí a oportunidade de seguirem as suas vidas porque são ceifadas antes mesmo de realizar estes sonhos, né? Lamentavelmente. Mas, mais uma vez, eu gostaria de reiterar aqui a você, cidadão, população de modo geral, no sentido do seguinte: se você tem alguma informação, pode ligar para o telefone da polícia, 190. E tem um outro telefone que o delegado falou aí, não foi isso, Cássio? 181. Que é exatamente para essas denúncias. A sua denúncia será tratada no mais absoluto sigilo. Não precisa você se identificar. Logicamente vai ligar para lá, nosso amigo Ivan está aqui, ele não vai chegar, vai ligar para lá, eu sou o Ivan, e a polícia vai chegar e vai dizer: olha, quem passou essa informação aqui foi o Ivan, que mora no bairro tal, de X, de 60 anos, enfim, não é assim. E a polícia também não vai perguntar. Enfim, e a polícia também nem pergunta o nome, bem lembrado aqui pro Ivan. Você apenas vai dar as informações, não é necessário nem você falar o seu próprio nome, enfim, né? Tá aí esta informação. Este homem acabou então dando detalhes de como assassinou essas 3 mulheres. Eu acredito que a polícia já está chegando próximo aí ao final, a elucidação de fato desse crime. Fato é que ele chega a dizer que queimou a própria bermuda que usou, né? Foi até o Morro do Pernambuco, chegou lá, queimou essa própria bermuda. Escondeu a faca, né, que foi utilizada também no crime. Escondeu como? Deixando enterrada na mesma área onde exatamente matou as mulheres, segundo esta informação. Enfim, né, tá aí. A polícia então seguirá nas investigações, né, e trará de fato todo esse desfecho para todos nós que infelizmente ficamos, eu tenho certeza, além de chocados, muito entristecidos com todo esse acontecimento. Mas vamos seguindo com mais informações por aqui, e desta vez nós vamos falar sobre uma empregada doméstica, isso mesmo, uma empregada doméstica que foi resgatada em situação semelhante à escravidão. Esta mulher foi resgatada em situação semelhante à escravidão. Onde aconteceu esse caso? Olha, é uma empregada doméstica de 64 anos. Ela foi então, como eu disse, resgatada de uma situação análoga à escravidão em uma residência. Isso aconteceu em São Gonçalo dos Campos. São Gonçalo dos Campos. De acordo com a informação do Ministério Público do Trabalho e Emprego, que foram divulgadas no dia de ontem, a idosa trabalhou mais de 50 anos para a mesma família sem receber nenhum salário. Trabalhava diuturnamente. Se fizesse sol ou se chovesse, ela estava lá trabalhando. E não recebia nem sequer um centavo. É brincadeira uma situação como essa, Cássio. Além de não ser paga para trabalhar, segundo informações, a vítima ela era roubada pelos seus próprios patrões. Ela, que era pensionista aí do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ela tinha então seus valores retirados mensalmente por esses suspeitos, sem então receber nenhum repasse. Durante as 5 décadas em que trabalhou para a família, a idosa foi transferida de uma geração para outra. No núcleo familiar, de onde ela foi resgatada, ela também era proibida, inclusive, cárcere privado, viu? O negócio ainda é pior. Era proibida de sair de casa e sofria maus tratos e precisava ficar à disposição para então trabalhar durante todo o dia. Eu fico imaginando, em pleno século XXI, uma pessoa idosa, eu estou falando aqui de uma pessoa de 64 anos. E segundo a informação aqui, ela trabalhava há cerca de 50 anos. Se ela trabalhava há cerca de 50 anos,
Isso significa dizer que ela chegou para essa família lá para trabalhar aos 14 anos. Eu sei que nesse período que ela começou, as leis trabalhistas não eram consolidadas, mas já existia a lei de fato. Naquele período também não existia a ECA para proteger a criança e o adolescente. 14 anos ainda é adolescente, não é isso? 14 anos ainda é adolescente, segundo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o fato é que ela foi se perpetuando nesta família por gerações. Ou seja, trabalhou para a avó, trabalhou para a mãe, depois trabalhou para a filha. Enfim, foram 50 anos se perpetuando e a maldade acontecendo. Porque o que geralmente acontece nesses casos, o senhor e a senhora, eu tenho certeza que irá concordar com o que eu estou dizendo, o que acontece na maioria desses casos é o seguinte: as pessoas elas falam assim, você, minha amiga, você é como se fosse da família, venha morar com a gente, e aí ela está morando ali, né? Mas no final da história, ela morava, trabalhava e trabalhava. E pior, não recebia um centavo sequer, não recebia nenhum repasse da sua pensão que era devida, que era de direito. Mas graças a Deus e a ação aí do Ministério do Trabalho, esta senhora foi descoberta e agora eu tenho certeza que terá uma velhice mais digna, porque aos 64 anos ainda está prestando serviços domésticos. E eu vou dizer, serviço doméstico é um serviço pesado. Eu particularmente não trocaria outros serviços que tem por aí por serviços domésticos. Tem gente que pensa que a mulher, né, que não tem um trabalho fixo fora, não trabalha. Não, minha esposa. Não, minha mãe. Não, minha tia. Não, minha avó, ela não trabalha. Pelo contrário, eu acho que é a que mais trabalha. Porque o serviço doméstico, meu amigo, que está me assistindo aqui, é um dos mais cansativos que existe, não tenho dúvidas disso. Cuidar da casa, varrer, passar pano, né? Quando não, tem que puxa dali, puxa de cá, enfim, lavar as roupas, preparar a comida, e isso todos os dias. Então, de fato, é um trabalho cansativo. É um trabalho cansativo e essa senhora já desenvolvia há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos isso aconteceu em São Gonçalo dos Campos. E o que mais nos choca, além de fazer todo esse serviço, Ivan, ela era proibida de sair da casa. Eu acredito que essas pessoas que praticavam esses atos, né, que aí é cárcere privado, você proíbe uma cidadã de ir e de vir, de ir para onde ela quiser, bem entender, configurando então cárcere privado, não é? É o que mais nos choca. Lembrando, todos esses que acabaram roubando, porque a palavra é essa mesma, essa senhora, durante todo esse período, terão que ressarcir, terão então que devolver toda esta quantia. E aí eu não quero saber nem choro nem vela. Eu espero que o Ministério Público pegue no pé mesmo, para devolver centavo por centavo, e ainda corrigido juros, corrigido. Porque, de fato, uma situação como essa não se faz. O trabalho dignifica o ser humano. Mas quando ele é um trabalho escravo, eu tenho certeza que por aí não dignifica. Pelo contrário, né? Empobrece e muito. E graças a Deus que o trabalho escravo já se foi por aqui, pelo Brasil. Não existe mais trabalho escravo por aqui. Já se passou essa época. E aí eu volto para a minha fala inicial. Eu não quero acreditar que em pleno século XXI nós tenhamos que dar notícias como essa. Mas pelo que eu estou vendo, infelizmente, esta é a triste realidade que não só essa senhora que foi resgatada aqui vive, mas muitas outras. Eu diria que talvez aqui Brasil afora, centenas de mulheres vivem essa situação por aí escondidas. Daqui a pouco nós vamos inclusive falar de uma que estava vivendo em uma situação bem parecida aqui na nossa cidade de Itabuna, pertinho da gente. Era minha vizinha, Ivan, inclusive minha vizinha. Morava lá próximo da minha casa, da minha residência. Estava também uma situação semelhante a essa daqui. O pessoal lá não repassava a aposentadoria dela, certo? Ela fazia serviços domésticos lá também. Enfim, daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto daqui de Itabuna, que é muito triste também.
que é muito triste, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a daqui de Itabuna, que também já foi resgatada e que, graças a Deus, né, a Polícia Federal esteve por lá, já está dando dignidade para essa senhora, que já está vivendo agora em um abrigo de forma digna. Mas nós vamos seguindo por aqui, Cássio, com mais informações, seguindo, porque nós vamos lá para a capital do estado, onde um surto de catapora foi motivo para suspensão aí de visitas no presídio na capital baiana, hein? A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, suspendeu então as visitas ao Raio 2, isso mesmo, lá da cadeia pública da cidade de Salvador, na Mata Escura. É conhecida essa cadeia aí, viu? Lá da Mata Escura. Após 4 detentos serem então diagnosticados com a catapora. É isso mesmo, catapora, surto de catapora por lá, hein? O surto foi então identificado durante a avaliação médica e os internos afetados estão então isolados e sobre constante monitoramento da equipe de saúde. Para então conter essa disseminação desse vírus da catapora, foram então aplicadas cerca de 150 doses, inclusive você vê aí a imagem dessas aplicações da vacina em presos e também em servidores que têm contato direto com os infectados, né? Além disso, a cela 2, que foi foco aí dos casos desta penitenciária de Salvador, dessa cadeia pública de Salvador, lá na Mata Escura, esta cela 2, ela recebeu então atenção prioritária nas ações de controle sanitário, já que foi por lá que acabou surgindo esses casos que estavam contaminando as demais celas e poderia chegar até mesmo em outros raios. O fato é, Secretaria de Segurança de Administração Penitenciária suspendeu, logicamente, provisoriamente, até que tenha-se um controle, as visitas a esses detentos, exatamente por conta desse surto de catapora que acabou surgindo por lá, hein? Lembrando que a unidade então promoveu a troca de roupas, bem como toalhas, colchões, lençóis, além de roupas íntimas e produtos de higiene para todos os custodiados exatamente no raio citado, que é o raio 2 de lá, desta cadeia pública de Salvador, tá? O setor permanece então sob vigilância epidemiológica, vale a pena dizer, e continua conforme protocolo de saúde, continua como preconiza aí os órgãos de saúde, hein? Lembrando que as visitas que normalmente ocorriam, né, às segundas e às quartas-feiras nos diferentes setores seguem suspensas apenas. E aí é muita atenção para essa informação, porque a suspensão é apenas para este raio específico, o raio 2 do prédio principal, como então medida preventiva, né? Essa suspensão nada mais do que uma medida preventiva para que este vírus, já que nós estamos falando de uma catapora, esse vírus não se perpetue e passe aí para, então, as famílias desses detentos que estariam indo para lá, e bem como também para as outras pessoas que esses familiares teriam contato, e aí, né, poderia ter um eco cá fora. Enfim, é por aí. Eu acredito que acerta muito a segurança, né, a Secretaria de Administração Penitenciária em suspender já de bate-pronto, e também não apenas suspender, mas em tratar a doença exatamente no momento em que eles oferecem e aplicam então a vacina contra a catapora. Eu particularmente já peguei catapora quando criança. Já pegou também, Ivan? Ivan já pegou catapora, não sei se Cássio já pegou, mas segundo já pegou, Cássio disse que também já pegou catapora. Eu não sei se é verdade, não sou médico, não sou formado na área da medicina, mas se algum médico que nos assiste depois puder falar pra gente, né, me falaram o seguinte, que você pega catapora uma vez, não pega mais. Não sei se isso é verdade, né? Até que ponto. Se isso for verdade, eu já não pego mais, porque quando criança acabei então contraindo aí esta catapora. Mas o fato está tudo sendo controlado, tudo normalizado lá na cadeia pública da cidade de Salvador, em Mata Escura, onde então um surto, na verdade um pequeno surto dentro ali do raio 2 do prédio principal dessa cadeia que já citei, né, surgiu aí com esses casos de catapora. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui, Nós temos imagens, inclusive, lá fora, Cássio, por gentileza, imagens
lá aqui da nossa cidade de Itabuna, né? Imagens lá de fora, nós vamos ver aí, muito bem, você vê na sua tela, exatamente, imagens aqui da cidade de Itabuna, são imagens recuperadas de agora a pouco. Itabuna, que hoje está aí com o seu tempo nublado, né? Algumas nuvens no céu, por alguns instantes também no período da manhã, aquela chuvinha fina, enfim, mas o fato é, daqui a pouquinho, inclusive, a Brenda Santos trazendo aí a previsão para o dia de amanhã, viu, gente? Daqui a pouco, a Brenda Santos trazendo aí a previsão para o dia de amanhã aqui na nossa cidade de Itabuna, não só Itabuna, mas também a região, mas o fato é, você acompanha aí agora as imagens da nossa cidade de Itabuna, a nossa capital baiana, a capital do sul da Bahia, melhor dizendo, né? Porque a capital baiana é Salvador, Ivan. A capital do sul da Bahia, imagens agora recuperadas da fonte Calixto Midla de Filho, onde por lá dá para perceber o trânsito está tranquilo. Agora o nosso cinegrafista mostra aí as nuvens, né? Algumas nuvens carregadas também no céu de Itabuna, tá certo? Então o clima nublado por aqui e segue tudo, graças a Deus, né, sem nenhuma intercorrência, algo mais que chame a atenção. Mas o fato é, Itabuna, hoje, nesse exato momento, registra 26 graus, exatamente, 26 graus aqui, né? E daqui a pouquinho nós estaremos, volto a dizer, com a nossa repórter Brenda Santos, que estará trazendo mais informações mais precisas sobre como se comportará o clima e o tempo a partir de amanhã. É a verdadeira previsão do tempo com a nossa Brenda Santos. Daqui a pouco, volto a dizer, imagens recuperadas, você vê aí Itabuna, muitos prédios, não sei se confirma essa informação, mas me passaram informação um tempo atrás aqui, eu vou até pesquisar, de que é o seguinte, que Itabuna é a cidade do interior baiano que tem mais prédios, passando até Feira de Santana. Prédios nessa magnitude aí, de altura, né? É uma informação que passaram, que Itabuna é a cidade que tem mais prédios. Não sei se isso é verdadeiro. Vamos pesquisar sobre isso depois, produção, para a gente poder passar essa informação aqui mais precisa para os nossos telespectadores, a quem nós agradecemos imensamente o carinho da audiência. Olha, e dizendo o seguinte, gente, nós teremos novidades dentro em breve, viu? A nossa equipe está crescendo, e dentro em breve nós teremos novidades aqui no nosso TVI News. Está chegando amanhã, inclusive ele estará conosco aqui se reunindo, né? Teremos novos quadros também por aqui. Um abraço aí para o Wendel. Um abraço para o Wendel, que dentro em breve estreará um quadro aqui na nossa TVI. Um abraço também para o nosso querido amigo e repórter, ele que faz um trabalho excelente aí nas ruas da cidade, o Giovanni Lima. Um grande abraço para o Giovanni Lima, tem um excelente trabalho por aí, já está estourado, como dizem por aí, né? Nas redes sociais, mas eu tenho certeza que estará somando dentro em breve conosco também. Eu, na verdade, já dei spoiler aqui, né? Eu já dei spoiler, mas a partir de amanhã nós vamos falar melhor sobre este assunto. Vem comigo com mais informações, desta vez a nível nacional. Nós vamos falar agora sobre um pedido aí da PGR, a PGR que recomendou então um reforço de policiamento no entorno da residência do ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Esta residência que está localizada na nossa capital baiana, na capital brasileira, que é Brasília, né? A Procuradoria-Geral aí da República, a PGR, encaminhou no dia de ontem, na segunda-feira, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um parecer favorável ao reforço do policiamento nas proximidades da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada em Brasília. O policiamento, né, e o posicionamento foi dado após Moraes receber cópia de um pedido apresentado pelo deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, ao diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. No documento, o parlamentar argumenta que a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo informações, é para a aplicação da lei penal. Segundo a PGR, cabe então à Polícia Federal intensificar a vigilância ao redor da casa do ex-presidente. O órgão então destacou que a ação deve ocorrer de forma contínua, mas com cautela para não invadir
Isso é importante para não invadir a privacidade, então, do ex-presidente, nem interferir na rotina também, bem como da sua vizinhança. Até porque ele mora em um condomínio residencial, né? O parecer aí, né, registrou o seguinte lá no parecer, abre aspas aí para algo que está escrito aqui no corpo deste parecer, né? Parecer ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral, vale salientar, para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se cuidado de que sejam intrusivas de esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança. Está aí a informação, né? Ou seja, a PGR acabou recomendando, e é bem possível então agora que o próprio Alexandre de Moraes ele acate essa recomendação da PGR, lembrando que esse foi um pedido de um deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Lindenberg Farias, muito conhecido aí pela sigla, mas o fato essa recomendação vem exatamente no sentido, segundo a informação aqui, para reforçar de que essas medidas sejam cumpridas. Eu não sei até que ponto, eu não sei se esses agentes vão poder estar dentro exato ali do condomínio. Não sei até que ponto isso fere de fato as leis do nosso país no sentido da inviolabilidade, seria esta a palavra, né, da residência. Então deve-se tomar todos esses cuidados, até porque, volto a dizer, o Bolsonaro, ele reside lá em Brasília em um condomínio residencial, né, de alto padrão, inclusive, diga-se de passagem, e que precisa também garantir a privacidade tanto do réu, do próprio réu, que é o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, como também das pessoas que moram ali e que convivem exatamente de locais comuns, né, os vizinhos. Está aí essa informação de momento, aconteceu no dia de ontem, e dentro em breve nós estaremos trazendo os desenrolar aí dessas situações que com certeza o Alexandre de Moraes estará então se posicionando, se deferindo ou indeferindo de fato esta recomendação aí do PGR, aceitando, né, acolhendo ou não a recomendação, melhor dizendo. Vamos seguindo por aqui para uma informação interessante, isso mesmo, né? Para quem gosta aí de pilotar motos, a nosso estado da Bahia, ele se consolida aí como o terceiro maior estado em todo o Brasil em frotas de motocicleta. Isso mesmo, a Bahia é o terceiro maior estado do Brasil, segundo o levantamento, em números de frotas de motocicleta, né? A frota de motocicletas aqui na Bahia segue então em ritmo acelerado de crescimento e já ocupa, como eu disse, a terceira posição neste ranking nacional, de acordo aí com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e também similares, né? O levantamento mais recente refere-se a julho deste ano e aponta que o estado conta com 2.096.885 motocicletas em circulação, o que representa aí um aumento de 62.203 veículos em comparação com dezembro de 2023, hein? É um crescimento aí de 3% em apenas 7 meses. A evolução tem então sido constante, hein? Vale a pena salientar. Em 2022, por exemplo, a frota baiana somava 798.535 motos. Já no ano seguinte, acabou saltando para 1.908.091 motos. Já no ano de 2024, chegou a marca dos 2.034.682 até dezembro do ano de 2024. E atualmente a nossa Bahia responde aí por 5,8% de toda a frota nacional, né? Estou me referindo a motocicletas, estou me referindo a veículos de duas rodas, ficando apenas atrás de São Paulo, que corresponde a 20,3% da frota nacional, e Minas Gerais com 10,2%. Ou seja, São Paulo, Minas Gerais e logo depois o nosso estado aqui da Bahia, hein? Lembrando que o crescimento da frota tem reflexo direto também na formação de novos condutores, hein? Segundo a
Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran, a Bahia lidera o país em emissões de carteira nacional de habilitação, a famosa CNH, na categoria A. Até maio deste ano, foram então registrados 1.963.138 documentos validados somente no nosso estado da Bahia. Está aí essa informação, este levantamento, né? A Bahia está se consolidando cada vez mais aí neste ranking de números de motocicletas, de frota de motocicleta, como o terceiro maior estado a nível Brasil, atrás apenas de São Paulo e de Minas Gerais. E aí vai um recado aqui para todos os nossos motociclistas. Eu também sou motociclista, gosto. A moto é bem mais ágil, logicamente, para você se locomover dentro da cidade. Lógico que tem seus prós e contras, né? Já que nós sabemos aí, todo mundo sabe disso, que no momento de chuva, a moto ela acaba ficando aí um pouco inviável. Mas tirando essa questão climática, tirando essa questão do tempo, a moto de fato ela acaba sendo melhor, né? Tanto na questão da economia como na questão também da mobilidade, no sentido da rapidez, né, do deslocamento. Mas o fato é, Bahia é a terceira neste ranking e é algo bom, que nós comemoramos, até porque nós estamos falando aqui, quanto mais motos são adquiridas aqui na Bahia, né, mais também existe aí uma arrecadação, enfim, e essa arrecadação se retorne aqui para, de fato, os nossos contribuintes, isso é importante, como de fato preconiza a lei, né? Mas está aí essa informação para vocês, informação de momento deste levantamento, volto a dizer, da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, além de motonetas, bicicletas e similares, né? Que é aí a Abracício. Existe associação de muitas coisas, hein? A associação, bastante associações por aí. Minha gente, nós vamos a um rápido break e já nós retornamos com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. De volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você, hein? Muito obrigado aí, audiência, nos 4 cantos da nossa cidade, nos 4 cantos da nossa região e também nas demais regiões. Um abraço a você que nos acompanha também aí da região metropolitana de Salvador, também do sudoeste da Bahia, lá em Vitória da Conquista, os nossos correspondentes por lá. Dentro em breve também teremos correspondentes lá em Vitória da Conquista. Lembrando que na sexta-feira nós trouxemos aqui, inclusive, até imagens, né? Imagens exclusivas do Festival de Inverno que aconteceu em Conquista, lá do Gustavo. O Gustavo e a... Me lembra o nome aí, por gentileza, Cássio? O Gustavo e a sua esposa, né? A Maísa Magalhães, não é isso? Gustavo e Maísa Magalhães trouxeram aqui informações diretamente de Conquista, o que nos deixou muito alegres, até porque a TVI foi a única emissora que entrou naquele período, né? Vendo de antemão, trazendo de primeira mão para vocês, inclusive, aí todo o circuito por lá. Um grande abraço, então, a todos vocês que também nos acompanham por aí, por Vitória da Conquista. Mas nós vamos seguindo com mais informações, e dessa vez também lá na cidade de Ilhéus, onde uma mulher acabou sofrendo um acidente de moto na BR-415, exatamente na entrada da cidade de Ilhéus. Isso aconteceu no dia de hoje, hein? Esse acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 26, por volta das 8 horas. Logo cedinho, né? Aconteceu esse acidente aí na BR-415, entrada do município de Ilhéus. De acordo com informações preliminares aí, uma mulher que vestia uma capa de chuva e pilotava uma motocicleta caiu na rodovia e ficou caída no asfalto, hein? Até o momento não existia, não foi repassado aí detalhes de fato sobre o estado de saúde desta mulher, mas o fato é que ela acabou então se acidentando. Nós sabemos que hoje pela manhã houve de fato uma garoa, aquela chamada garoa, né, que acaba molhando a pista e isso com certeza dificulta principalmente para os veículos, os motociclistas, que devem, como eu sempre gosto de dizer aqui, redobrar a atenção, precisam redobrar a atenção, né? Até porque nós sabemos que a pista fica mais molhada, a pista ela passa a ficar mais perigosa. Olha aí a imagem exatamente desta mulher em solo, né? Eu tenho certeza que o SAMU foi chamado, ela foi socorrida, mas até então a nossa equipe não tem aí informações de como está o estado dessa senhora. Nós esperamos que ela esteja bem, né? Que ela passe bem, mas gostaria de chamar a atenção aqui de você que é motociclista, principalmente nesses períodos chuvosos, muita atenção ao trafegar, não só pelas BRs, que foi o caso como aconteceu aí na BR-415, mas também por todas as diversas localidades, sejam nas ruas da cidade, seja
seja nas vielas, enfim, em qualquer lugar, até porque moto ela anda de qualquer ambiente, né? Em qualquer outro ambiente. As motos ela conseguem andar em qualquer outro ambiente. Fez um corte, aí eu tava de lado, rapaz, me pegou desprevenido. Mas o fato é, essa senhora aí que você vê na tela, coloca a tela cheia por gentileza aí, Cássio. Essa senhora caída no chão, que você vê exatamente caída aí no chão. Ela se acidentou na manhã do dia de hoje, na cidade de Ilhéus, mais precisamente na BR-415, entrada da cidade de Ilhéus, entrada da cidade de Ilhéus. Essa senhora se acidentou, volto a dizer, pista molhada, acabou então a moto derrapando e essa senhora foi ao solo, logo depois socorrida, logicamente, aí pelo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Serviço de Atendimento Móvel e Urgência. Muito bem. Vamos seguindo por aqui, Cássio, com mais informação. Desta vez eu vou falar aí da Companhia de Transportes da Bahia. Isso mesmo, a Companhia de Transportes da Bahia, que realizou uma capacitação para pescadores, marisqueiras e empreendedores desta área. Isto mesmo, a CTB realizou aí uma capacitação para pescadores, marisqueiras e empreendedores desta área. Você vai entender melhor esse trabalho da CTB em relação a esta capacitação para as marisqueiras e o pessoal que trabalha aí com frutos do mar, com pescado, enfim. Nós temos uma matéria dessa aqui, né, Cássio? Temos essa matéria. Vamos então assistir. Trabalha há quase 20 anos com pesca artesanal. No curso de gastronomia promovido pelo governo do estado, ela aprendeu como tornar a atividade mais rentável. Decidimos trabalhar com os bolinhos de sardinha, agregar valor, né, ter uma renda extra, porque realmente viver da pesca hoje em dia não está tão fácil. A pescadora é uma das 240 mulheres capacitadas para atuar na unidade de beneficiamento de pescado e no Mercado São Brás, na extensão do VLT, veículo leve sobre trilho, no subúrbio de Salvador. Aqui nós estamos gerando expectativa dos trabalhadores para que eles, de uma forma autônoma, possam agregar valor para eles, para os seus filhos e para os seus colegas. Uma amostra do trabalho foi apresentada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia e pelo Instituto Ori, como parte da parceria do Projeto de Trabalho Social do VLT. Outros cursos estão sendo realizados para reaproveitamento de rejeitos dos pescados na confecção de biojoias e para gestão e faturamento de pequenos negócios. Tivemos muitas formações voltadas para o uso de escamas de peixe, para a produção de artesanatos. Tivemos também a formação para a produção de bolinhos à base de sardinha e outros produtos de valor agregado, né? E em relação aos empreendedores também, nós tivemos várias formações em relação à gestão dos negócios, né? A formação de custos que eles já aplicaram na prática. Então tá aí, né? Importante informação, essa capacitação aí da CTB para pescadores, para marisqueiras e também empreendedores deste ramo. Isso é importante. Capacitar é sempre importante. Volta e meia, nós trazemos assuntos como esse aqui. Ontem mesmo nós falávamos, né, do Lidere, que é exatamente para você que é líder, você que está à frente aí das empresas, você que também é empreendedor, que são duas coisas diferentes. Nem todo empreendedor é líder e nem todo líder é empreendedor. Mas, enfim, você que quer estar sempre se aperfeiçoando é importante, né? E a CTB, logicamente, desenvolvendo um papel maravilhoso nesse sentido, que é de dar esta capacitação para esses pescadores e também para essas marisqueiras lá da nossa capital baiana. Parabéns a todos os envolvidos neste maravilhoso projeto, hein? Vamos seguindo por aqui, Cássio, vamos seguindo, porque por aqui a informação não para até às 19 horas com muita informação, hein? Muitas notícias de primeira, tudo o que aconteceu aí nas últimas 24 horas, você acompanha aqui, tanto aqui na nossa região sul da Bahia, como nas outras demais regiões, bem como também a nível Brasil, né? Vamos falar aqui sobre uma jovem, ainda na cidade de Ilhéus, uma jovem de 23 anos que foi brutalmente agredida, dessa vez por vizinhos. E, infelizmente, quase ela perde a visão, hein? Quase ela perde a visão. Volto a dizer, foi brutalmente agredida pelos seus próprios vizinhos. E aí eu pergunto, o que está acontecendo? O que de fato está acontecendo com as relações humanas? De fato, o amor tem se esfriado.
Mas vamos seguindo com essa notícia aqui. Essa jovem de 23 anos foi vítima de uma violenta agressão. Isso aconteceu lá no bairro do Basílio, volto a dizer, na nossa vizinha cidade de Ilhéus, na manhã do dia de ontem, na manhã da segunda-feira, dia 25, hein? A vítima foi identificada como Lohana Santos Santana e sofreu graves ferimentos no rosto e corre o risco, inclusive, como eu já disse aqui, de perder a própria visão do olho direito após ser atacada por um vizinho. Que absurdo, hein? Que absurdo. Olha o estado desse olho desta garota de apenas 23 anos. Eu espero que consiga ser revertido este caso, que ela não perca a visão. Mas, de fato, foi uma agressão muito violenta, uma agressão, de fato, brutal. E esse vizinho aí, inclusive, tem que responder, hein, gente? Segundo os relatos aí prestados à polícia, a Lohana havia então saído de casa por volta das 7 horas da manhã do dia de ontem para comprar um cigarro em um estabelecimento ali da região, quando então deu um grito. O simples ato teria então incomodado um morador, identificado apenas como Luizinho, que saiu de sua própria casa, de sua própria residência e passou a desferir vários socos contra o rosto da jovem, que teria gritado. As agressões resultaram então em lesões significativas no olho direito e no lábio superior da vítima. Após então esse crime, o agressor fugiu em uma motocicleta para evitar a prisão em flagrante. A comunidade local, inclusive, se manifestou revoltada com a violência e pede a imediata prisão deste cidadão aí fora da lei. Pede a imediata prisão deste homem identificado de prenome Luizinho. A Lohana, que foi a jovem agredida, foi então atendida no plantão policial e prestou depoimento e em seguida foi então submetida a exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica da 7ª Corpim. A 7ª Corpim, que diga-se de passagem, está tendo muitos registros de violência nos últimos dias na cidade de Ilhéus, né? A Polícia Civil segue então investigando o caso e denúncias sobre o paradeiro aí do Luizinho podem ser feitas através dos números 190, que é da Polícia Militar, ou 197 da Polícia Civil. O fato é, eu volto a dizer, as pessoas perderam a capacidade de resolver as suas queixas, enfim, os seus conflitos na base do diálogo. As pessoas perderam essa capacidade do diálogo, de resolver os conflitos na base do diálogo. E agora partem para a agressão. Veja bem, segundo esse relato, essa jovem de apenas 23 anos saía pela manhã, saiu da sua própria casa, foi comprar um cigarro às 7 horas da manhã. Em um determinado local ela dá um grito, que acabou então sendo um motivo, o estopim, para que esse cidadão identificado como Luizinho chegasse até ela, saísse da sua própria residência, chegasse até ela e desferisse diversos socos, como nós podemos ver aí na região do seu rosto, na região tanto dos lábios como também do olho. E como eu disse, infelizmente, segundo informações médicas, a Lohane pode perder a visão. Queira Deus que isso não aconteça. Mas pela imagem aí, de fato nós sabemos que foi uma agressão muito terrível, brutal, como está aí no nosso enunciado. E que eu tenho certeza que a polícia estará aí buscando, então, o paradeiro desse cidadão, que não ficou. Ele sabia tanto que estava fazendo a coisa errada, que fugiu. Pegou a motocicleta e, como dizem por aí no ditado popular, deu linha. Não esperou. Até porque eu tenho certeza que se ele ficasse por lá, não só a polícia chegaria, mas talvez até antes mesmo da polícia chegar, os próprios vizinhos, a própria comunidade não iria aceitar uma situação como essa. Já não basta situações de agressão a mulheres que têm acontecido constantemente na cidade. Desta vez, volto a dizer, não foi uma agressão envolvendo um companheiro, né, alguém que tenha algum laço afetivo, daí não se enquadra na Lei Maria da Penha, mas é uma agressão contra a mulher. Exatamente no mês onde nós lembramos a população, nós conscientizamos a população em relação à questão da violência contra a mulher.
E volto a dizer, tem crescido assustadoramente. Já não aguentamos mais trazer aqui notícias, já não aguentamos mais trazer diversas notícias aqui que de fato acaba colocando a mulher como a protagonista. Mas infelizmente é um protagonismo negativo. Um protagonismo que tem colocado mulheres como vítimas de homens, em sua maioria, que de fato não fazem um papel de um verdadeiro homem. Tenho que dizer isso, porque um homem que bate em uma mulher não está fazendo o papel do verdadeiro homem, que tem que cuidar da mulher. Eu sempre gosto de dizer aqui que nas mulheres não se bate nem com a rosa. Na verdade, em ninguém, porque a violência não resolve nada, gente. A violência não resolve nada. E tá aí, ó, o resultado desta agressão. Esta jovem, a Lohane, por pouco não perdeu a visão. Né? Foi brutalmente, então, agredida e por pouco não perdeu a visão. Isso aconteceu onde? Aqui pertinho da gente, na cidade de Ilhéus, no bairro do Basílio. Mas vamos seguindo com informações por aqui. Chega de tanta violência, gente. Chega de tanta violência, né? Vamos seguindo com informações por aqui, Cássio, que dessa vez nós vamos falar de um assunto lá do sudoeste da Bahia. Vem comigo, este assunto lá do sudoeste da Bahia, onde então por lá um caminhão que transportava cavalos tombou e deixou 2 pessoas mortas, infelizmente, isso mesmo, um grave acidente, com 2 pessoas mortas, um caminhão que transportava cavalos, acabou então deixando 2 vítimas fatais, hein? Esses 2 homens morreram após esse caminhão que transportava esses cavalos, então, tombar na BR-634, um trecho que liga os municípios de Itambé e Ribeirão do Lago, no sudoeste da nossa Bahia. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, no dia 24, e também resultou na morte dos animais que eram levados no veículo. As vítimas foram identificadas como Alex Alves da Silva, de 50 anos, que era motorista do caminhão, e também Danilo, de 43 anos, que estava como passageiro. Ambos foram então sepultados na manhã de ontem na cidade de Itapetinga, aqui também no nosso sudoeste baiano, hein? De acordo com as informações da polícia, o motorista teria perdido o controle da direção em uma curva, fazendo com que o caminhão tombasse próximo a um barranco, como nós vemos exatamente aí nas imagens, e o veículo ficou completamente destruído, então, após o impacto. Uma verdadeira tragédia, hein? Uma verdadeira tragédia, volto a dizer, aconteceu entre os municípios de Itambé e também o município de Ribeirão do Lago, mais precisamente na BR 634, esse trecho que liga essas 2 cidades aí do nosso sudoeste baiano. Lamentavelmente, esse acidente acabou vitimando essas 2 pessoas, e não só as 2 pessoas, bem como também os animais, né? A vida animal. Hoje eu estava na Câmara de Vereadores de Itabuna, e em um determinado momento, um dos vereadores por lá pediu a palavra e fez essa defesa. Olha, eu estava assistindo, e aí ele citou, né, no discurso dele, eu estava assistindo a um jornalista que trouxe uma notícia de que houve ali um acidente e que apenas uma vítima e por que não falou do animal? Enfim, ele estava fazendo a defesa ali da causa animal, que geralmente acontecem de fato, né? As pessoas falam do acidentado, mas acabam não citando que o animalzinho ali também sofreu um acidente, o que até mesmo veio a óbito, que foi o caso desse acidente que aconteceu no sudoeste. Além das mortes de humano, que nós nos entristecemos, nós também nos entristecemos com a morte também dos animais, que devem ser bem cuidados. Nesse caso, uma verdadeira tragédia, né? Perdeu a vida tanto humanos como também animais. Então, nossos sentimentos, de fato, aí a toda a família dessas 2 pessoas. Volto a dizer aí, os homens foram identificados como o Danilo, de 43 anos, e o motorista, o Alex Alves da Silva, de 50 anos. Ambos foram sepultados no dia de ontem, na cidade de Itapetinga. Vamos agora vamos seguindo aqui, desta vez um caso aqui na cidade de Itabuna, como eu disse lá no início do programa, quando tratamos daquela situação de casos análogos à escravidão. E aqui em Itabuna não é diferente. Uma idosa foi resgatada após mais de 50 anos. Olha, gente, de fato é algo muito triste. Após 50 anos de situação análoga à escravidão aqui em Itabuna.
Ela era uma empregada doméstica de 64 anos que foi resgatada em condições análogas à escravidão, como já dissemos aqui, em uma residência aqui no município da cidade. A informação foi então confirmada no dia de ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A que nós falamos no início do programa era de São Gonçalo dos Campos. Esta agora já é aqui no nosso município. Só está confirmando de fato o que eu disse agora há pouco, que infelizmente são centenas de situações como essa, de pessoas que têm vivido como nos tempos da escravidão. O fato é que, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a vítima dedicou mais de 5 décadas de sua vida ao serviço de uma mesma família, sem jamais ter recebido um tostão, não receber um salário digno. Além disso, a pensão da idosa, que era proveniente aí do INSS, era apropriada mensalmente pelos seus próprios patrões, que não repassavam nenhum valor a ela. Ou seja, é um caso muito similar ao caso lá de São Gonçalo dos Campos. Durante todo esse período, a mulher foi então submetida a um ciclo de exploração que acabou atravessando gerações aí na mesma família, hein? No último lar em que ela vivia, ela era impedida também de sair de casa e sofria, e aí o agravante, sofria maus tratos, viu gente? Sofria maus tratos e permanecia em regime de disponibilidade constante para o trabalho doméstico. Lembrando que no momento do resgate foi feito aí, a vítima foi encontrada em condições degradantes, sem dentes, que triste, e sem acesso a cuidados de saúde básicos. Após a ação, ela então recebeu acolhimento aí da equipe do Ministério do Trabalho e Emprego e foi então encaminhada para os serviços de proteção social. Lembrando que o Ministério do Trabalho e Emprego ainda não divulgou quais medidas judiciais e administrativas serão então adotadas contra as pessoas que mantinham, que aqui está escrito como responsáveis, mas contra, me permita dizer aqui o senhor e a senhora, contra esses irresponsáveis. Porque não quer dizer que são pessoas responsáveis, pessoas que cometem tal crime. Não são pessoas responsáveis, de fato. O caso, inclusive, segue a investigação. Este caso em específico, como eu citei aqui para os senhores, eu conheço de perto. Eu conheço essa senhora. Eu a via passar por muitas vezes pela porta da minha própria casa para fazer mandatos, né? Vai lá comprar um pão. E por muitas vezes ia e voltava, como dizem por aí, em cima do rastro. Chegava lá, talvez não era da forma como eles queriam, faziam ela voltar. Muitas vezes no sol a pino, enfim. É uma situação de fato degradante. Sem falar na situação física em que ela estava. Aqui na matéria nós falamos que ela foi encontrada sem os dentes, né? Foi encontrada também com a ferida, e na verdade essa ferida que ela tinha ali na perna é uma ferida de muitos anos e que parecia que nunca sarava. Ninguém nunca levou ela ao médico para poder cuidar dessa ferida. Mas que bom, gente, fico feliz que essa senhora agora vai ter dignidade. E o que mais nos agrava aqui, o que agrava mais esse caso é a usurpação do direito dessa senhora, né, de ter então a sua aposentadoria, porque ela já recebia a aposentadoria, mas não era repassada para ela, ou seja, ela era usurpada. E o mais grave, além disso, ela ainda sofria maus tratos. Sinceramente, é algo que nos deixa sem palavras. Mas volto a dizer, fico muito feliz em saber que agora ela terá dignidade. Que agora ela não vai precisar mais trabalhar. E algo que de fato cortou meu coração, eu fico até emocionado, até porque conheço essa senhorinha aí, que me falaram lá, né, de que ela foi levada para um abrigo, e quando próximo chegar ao abrigo, ela perguntou, é aqui que eu vou trabalhar? Então é algo que a gente fica até emocionado, porque ela pensou que estava sendo levada para lá para poder, já estava tão acostumada com o abuso, que ela pensou que iria para lá trabalhar, né? Mas graças a Deus e a ação
a ação séria do Ministério do Trabalho, juntamente com a Polícia Federal, que acabou retirando essa senhora aí exatamente dessa prisão, desses maus tratos, viu? Parabéns, de fato, parabéns para vocês aí do Ministério do Trabalho, estão desempenhando, de fato, o papel de vocês, mas com maestria. E que siga por muitas outras, porque eu tenho certeza que muitas outras por aí têm sofrido essa situação, hein? Tem sofrido esta situação. Isso me faz lembrar de um caso também, Ivan, de uma senhora, não foi por aqui, foi lá no Sudeste, passou até mesmo a nível nacional, não sei se você se lembra desse caso, e que ela também era negra. E ela não se achava digna nem mesmo de conversar com a pessoa branca. A repórter foi conversar com ela, né? Salvo engano, era a Poliana Brita, a grande repórter aí conhecida nacionalmente, e ela falava, vem cá, segura em minhas mãos. Ela, não posso segurar nas suas mãos. Por quê? Olha aqui como eu sou negra. Enfim, muitas dessas pessoas que vêm há muitos anos, e que, como é esse caso aqui, há cerca de 50 anos, acreditam até que o que elas estavam sofrendo é o que deve acontecer, lamentavelmente, né? Mas está aí, trabalho excelente do Ministério do Trabalho e também da Polícia Federal. E eu espero que as pessoas que praticaram por anos, que não foi apenas uma, eu sei disso, uma família inteira que pague por essa situação. E que pague não apenas em dinheiro, porque eu sei que vai ser um número vultuoso, mas que pague como de fato manda a lei, porque existem crimes aí, né? Dentro desses maus tratos a idosos, né? O Estatuto do Idoso já preconiza essa questão aí, bem como cárcere privado, enfim, e usurpação, roubando a aposentadoria da senhorinha. Tenha minha paciência, viu? Que vocês paguem de fato por tudo isso aí. Vamos seguindo aqui, Cássio, com mais informação. Vem comigo, porque dessa vez nós vamos falar sobre a Juliana Soares, que infelizmente foi vítima, mais uma mulher, vítima de tentativa de feminicídio e recebeu aí a comenda Maria da Penha, se tornando então símbolo de resistência, né? Essa comenda, que leva o nome também da Maria da Penha, assim como a lei, é otorgada a mulheres que infelizmente tiveram situações de abuso, de violência, enfim, né? Dos seus companheiros, mas que agora já são tidas como símbolo de resistência, que é o caso exatamente da Juliana Soares, hein? Um mês após, então, sobreviver a uma tentativa brutal de feminicídio, a Juliana Soares foi, então, homenageada nesta segunda-feira com a comenda Maria da Penha, durante uma sessão solene na Câmara Municipal da cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte. A honraria, concedida a pessoas e instituições que se destacam no enfrentamento à violência de gênero, ganha ainda mais força por ser entregue a uma mulher que comoveu o país ao expor seu rosto desfigurado após agressões sofridas. E eu me lembro, acredito que esse é um caso que é bem emblemático, né? Ficou aí na mente de todos nós brasileiros, onde essa senhora, essa jovem senhora, estava dentro de um elevador, exatamente no dia 26 de julho, para ser preciso, quando então ela levou 61 socos desse monstro. Essa é a palavra, desse monstro, que era ex-companheiro dela, ex-namorado. O crime, então, foi registrado pelas câmeras de segurança, como nós lembramos aqui, né, e deixou múltiplas fraturas faciais, o que obrigou, então, a Juliana, que é uma bela moça, como vocês podem ver na imagem aí, né, a passar por cirurgias reconstrutivas. Dias depois, então, ela transformou a sua dor em luta. Que maravilha, hein? Inclusive, em pouco tempo, cerca de um mês, né? Um mês, e ela já está aí na militância para que outras mulheres parem de sofrer, ou até mesmo não cheguem a sofrer, desculpem, violências como ela acabou sofrendo, né? A Juliana, ela que, como eu disse, passou por essas cirurgias reconstrutivas, né? E agora, dias depois, ela passou então a transformar a sua dor em uma luta em favor das mulheres, tornando-se então essa voz ativa na defesa da justiça e também da conscientização sobre a violência contra a mulher, hein? O agressor, o Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, segue preso. Que bom,
né, segue preso preventivamente e já foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte por tentativa de feminicídio. Que bom que ele já foi denunciado, viu, Ivan? Eu espero que ele cumpra, de fato, essa cadeia aí. O Ministério Público já denunciou, eu sei que a Justiça deve acolher, então, essa denúncia. Mas retornando aqui ao assunto, hoje, então, ao receber aí esta comenda, a Juliana, né, leva o seu nome como uma das maiores referências, de fato, em relação a essa questão de agressão contra mulheres. Até porque, volto a dizer, foi um dos casos que chocou muito o país. Eu, particularmente, não queria nem assistir. Comecei a assistir, quando eu vi aquilo ali, eu parei o vídeo e fui fazer outra coisa. Porque, de fato, são cenas chocantes. Eu acredito que muita gente também, assim como eu, não conseguiu assistir todo. Foram muitos socos. Como eu me referi ao caso anterior aqui de Ilhéus, a agressão, aqueles socos que aquele cidadão deu ali, nem em um homem, quanto mais em uma mulher. 61 socos. Ficou muito claro o que ele queria fazer. Que era o quê? De fato, matá-la. No momento que você desfere 61 socos contra o rosto, né, contra a face ali, ó, 61. A intenção é apenas matar. Não existe outra situação. Aí eles começam a alegar, né? Eu tenho um surto psicótico, que não sei o que. Aí começa, todo mundo passa a ter algum problema mental. Mas no momento de se relacionar, no momento de outras situações, não tem problema. O problema só se apresenta no momento da agressão. Sinceramente, você deve apodrecer na cadeia. Não só ele, não só esse Igor aí, mas todos os outros que praticaram esses atos devem pagar. Inclusive a população de Itabuna tem cobrado resultado em relação àquele caso que aconteceu aqui na região do bairro da UBS 4, que nós não esquecemos. Nós não esquecemos. Eu sei que a DEAN está trabalhando, a delegada Catiana Amorim, excelente delegada, está fazendo o seu papel enquanto delegada, pediu a prisão preventiva, a justiça negou, né? Ele está aí nas restrições que a lei manda, mas eu tenho certeza que a população de Itabuna está querendo mais. Nós estamos, de fato, com sede de justiça, também para esse caso aqui de Itabuna. E eu espero que essa jovem, né, aqui de Itabuna, nós estamos falando da jovem lá do Rio Grande do Norte, a Juliana Soares, mas também essa jovem aqui de Itabuna possa ser levantada como um símbolo, né, desse combate aí à violência contra as mulheres. Eu sei que é muito difícil para ela expor, né, a sua vida, até mesmo pessoal nesse sentido, mas eu espero que essa dor, que eu tenho certeza que até hoje ela sente, possa se transformar de fato em estímulo para muitas mulheres que vêm sofrendo agressão e estão lá caladas. A Juliana e esta moça de Itabuna, a de Minas Gerais, a do DF, tiveram esses casos divulgados e registrados por câmeras de segurança. Mas eu tenho certeza que muitas outras por aí estão sendo agredidas, não é registrado por câmeras de segurança e estão caladas. Então que essas que foram agredidas e se pronunciaram seja como um exemplo a ser seguido por você, mulher, que infelizmente eu sei que você muitas vezes tem até mesmo vergonha, tem medo, tem vergonha de denunciar. Não? Então, caso você que está me escutando nesse momento, está me vendo nesse momento, seja uma das mulheres que sofre agressão, denuncie. Denuncie. Se você não tem coragem de denunciar, fale para alguém próximo para que denuncie. Enfim, o que não pode acontecer é que você se cale. E a você que sabe de alguma mulher que está sofrendo qualquer tipo de abuso, seja abuso sexual, seja abuso patrimonial, que acontece e muito, diga-se de passagem. Inclusive vamos trazer aqui, viu, Ivan, até o final do mês, que na verdade finaliza essa semana, o mês, né? A minha amiga Nayara, ela fala muito bem, inclusive, sobre esse assunto.
que é do abuso patrimonial, e que muitas mulheres estão sofrendo e muitas delas nem sabem que estão sofrendo. Quando o cidadão, ele ali acaba, então, usurpando o direito da mulher até mesmo de administrar seus próprios recursos. É violência patrimonial. Mas o fato é, a Juliana Soares, desculpem, esta vítima de agressão acabou então recebendo esta comenda Maria da Penha lá no Rio Grande do Norte e está aí como esse símbolo de resistência, né? Que Deus abençoe a vida da Juliana e das Julianas espalhadas por todo o Brasil. Olha, meus amigos, eu vou a um rápido break, já retorno, vou beber uma água aqui e já retorno com mais informações para vocês até às 19 horas. Não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Voltamos com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, hein? E dessa vez vamos lá até a cidade de Jequié, porque por lá a Polícia Civil frustrou então aí o saque de uma carga de um caminhão que se acidentou e apreendeu uma pistola na BR-116, exatamente, BR-116, cidade de Jequié. Este fato aconteceu na tarde de ontem, da segunda-feira, dia 25, onde a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado
de Investigação Criminal, o DEIC, e também da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, lá do município de Jequié, apreendeu então uma pistola durante uma ação que evitou o saque de carga de um caminhão envolvido no acidente na BR-116. Segundo informações da corporação, os investigadores foram então acionados após receberem a denúncia de que populares então tentavam saquear a carga do veículo acidentado, hein? Ao chegarem ao local, então, a polícia, os policiais, então, identificaram o homem em atitude suspeita. A polícia, com certeza, sempre tem aí, já sabe muito bem como identificar esses cidadãos aí, até porque eles acabam ficando em uma situação, muito suspeita, o que levanta suspeita, né? E aí a polícia já sabe identificar, fica nervoso, enfim. Mas ao perceber então a aproximação aí da equipe, esse indivíduo acabou fugindo e abandonou a pistola. Essa pistola que você vê nas imagens aí, que é uma pistola Taurus calibre 380, hein? Ela que estava equipada aí com um carregador contendo 16 munições, estava municiada, hein? E a arma então foi apreendida e apresentada na delegacia da cidade. As investigações seguem então para identificar e capturar o suspeito, até porque ele não foi identificado, não foi capturado. Até o momento não foi então divulgado qual tipo de carga era transportado no momento lá no caminhão, hein? Em nota, a Polícia Civil inclusive ressaltou que a operação integra aí as ações de contínuo combate à criminalidade patrimonial na região lá sudoeste, reforçando o compromisso com a segurança de toda a população. Tá aí essa informação, a polícia fazendo o papel dela, a Polícia Civil, neste caso em específico, que acabou frustrando de fato esse saque. Infelizmente nós sabemos que quando existe um tombamento de caminhão, muitas pessoas se aproveitam do momento para saquear. E vou dizer aqui, é crime, não se pode saquear cargas, até porque nós não pagamos por aquilo ali, existe um preço, existe todo um preço que o dono daquela carga paga, enfim, a polícia esteve por lá para guardar então esta carga, mas chegando por lá, percebeu que um cidadão estava em atitude suspeita, ele estava ali, ficou com medo, enfim, e ao ser abordado, quando a polícia se aproximou, melhor dizendo, para abordá-lo, não chegou nem a abordá-lo, mas quando chegou a se aproximar, ele então fugiu, deixando esta pistola que você vê aí na imagem, uma Taurus calibre 380 municiada, hein? Totalmente municiada. Para quem gosta de armas, é uma excelente arma. A Taurus 380. Mas o fato é, a polícia fez esse trabalho, e ressaltou aí que é uma operação que a polícia tem realizado, melhor dizendo, operações no sentido de desarticular essa criminalidade, principalmente a criminalidade patrimonial também aí na região de Jequié, Muito bem, Cássio, vamos seguindo aqui. Coloca, por gentileza, as imagens lá de fora novamente, Cássio, aquelas imagens que nós temos aí lá de fora, porque nós vamos falar agora sobre a nossa temperatura, Vamos falar, são imagens recuperadas de agora há pouco. Nós tivemos, o nosso cinegrafista trouxe até aí essas imagens que mostram de fato o céu de Itabuna com muitas nuvens e também a tranquilidade na cidade, graças a Deus. Itabuna aí tem vivido os dias de tranquilidade e espero que assim continue. Vemos aí a ponte Calixto Midland, centro da nossa cidade, ponte esta importantíssima que liga aí o centro da cidade ao bairro Conceição, e vice-versa. E vamos então falar aqui agora da previsão, a previsão do tempo para o dia de amanhã, quarta-feira, dia 27. Aqui em Itabuna nós teremos um dia de sol com muitas nuvens e também pancadas de chuva no período da tarde, com o tempo permanecendo nublado no período noturno, mas sem a chuva. E a previsão é de que Itabuna
tem aí uma sensação térmica de 27 graus com a umidade de 69% e ventos que cheguem até 7 km por hora. Volto a dizer, pela manhã sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. No período da tarde, no período vespertino, pancadas de chuva e no período da noite, muitas nuvens, mas sem registro de chuva. Falando agora um pouco também sobre a previsão na nossa vizinha cidade de Ilhéus, hein? No período lá em Ilhéus, a máxima está prevista aí para os 28 graus, né, com ventos na direção sudeste, variando entre 10 a 15 km por hora, os ventos aí em Ilhéus, mais fortes do que aqui em Itabuna, que registra ventos, previsão de 7 km por hora. No período matutino, na Terra da Gabriela, se prevê aí o dia de sol, mas com pancadas de chuva. No período da tarde, as nuvens elas devem aumentar por lá, e no período da noite, as pancadas de chuva também devem continuar aí na nossa vizinha cidade, na cidade de Ilhéus, em chuva no período noturno na cidade de Ilhéus. A sensação térmica deve então chegar por lá aproximadamente 26 graus e a umidade do ar deve ficar em torno dos 72%. Lá no nosso sudoeste baiano, vamos para a previsão da Suíça baiana. Amanhã, no período da manhã e da tarde, o dia com certeza transcorrerá aí com sol forte e as temperaturas estarão mais elevadas na nossa Suíça baiana. Eu disse com certeza, mas na verdade é uma previsão, viu, gente? É uma previsão aí. Isso, segundo a informação aqui, o céu estará por lá parcialmente limpa. Já no período da noite, né, o anoitecer, a previsão é de que o tempo fique fechado e com muitas nuvens, mas também sem expectativa de chuva. Por lá, o friozinho é predominante, até porque a mínima é de 13 graus e a máxima de 28 graus. Agora, descendo para o nosso extremo sul, vamos falar de Teixeira de Freitas, Cássio. Lá em Teixeira de Freitas, pelo período da manhã e também da noite, o céu estará nublado, hein? Já no período, podendo ter, inclusive, algumas pancadas de chuva, mas o fato é, céu nublado, né? O sol deverá aparecer timidamente, segundo informações aqui. A mínima é de 15 graus e a máxima de 28 graus, hein? Céu com muita nuvem durante todo o dia e com períodos nublados. Mínima de 15, máxima de 28. Esta é a previsão para a cidade de Teixeira de Freitas, no nosso extremo sul baiano. Teixeira de Freitas, que é a cidade da melancia, não é isso? Teixeira de Freitas, a terra da melancia. Mas nesse exato momento nós estamos falando de previsão de tempo e você acompanha imagens aqui da cidade de Itabuna. Como eu disse agora há pouco, a previsão de amanhã é de pancadas de chuva no período vespertino e à noite sem chuva, segundo a informação aí, né? Então, pela manhã, o céu aparentemente nublado, período da tarde com algumas pancadas de chuva e no período da noite a chuva cessa, segundo informações aqui para a nossa querida cidade de Itabuna. Vamos seguindo por aqui com mais informações. Passamos aqui a previsão do tempo. Amanhã, né, falaremos mais aí, se Deus assim nos permitir estar aqui de volta. Mas vamos seguindo com as informações. Dessa vez nós vamos falar sobre o mel da agricultura familiar, que conquista aí paladares e fortalece comunidades rurais aqui da nossa Bahia. Isso mesmo, o mel que é produzido aí pela agricultura familiar tem conquistado seu espaço, fortalecendo as comunidades rurais aqui da nossa Bahia. Do Velho Chico, a Chapada Diamantina, passando pelo Sertão e pelo Litoral Norte, o mel da agricultura familiar aqui da nossa Bahia vem se destacando. Que coisa boa, hein? Isso cada vez mais pela qualidade, diversidade e sustentabilidade, né? Produzindo então por centenas de famílias que são apoiadas pelo governo do estado por meio da CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. O produto gera renda, preserva tradições e fortalece comunidades rurais em todo o estado. Lembrando que a CAR está então investindo na construção e requalificação de mais de 40 agroindústrias e unidades de beneficiamento aí do produto do mel da abelha. Atualmente já são 59 produtos
com o selo de inspeção municipal, o SIM, né? Selo de inspeção municipal, garantindo então a qualidade e a segurança do mel que chega à mesa dos consumidores. Além da infraestrutura, a CAR também acompanha todo o sistema produtivo da base com os agricultores até a comercialização para consolidar o mel da agricultura familiar como referência de qualidade em todo o mercado. Lembrando aí o mel do Velho Chico, que é produzido exatamente naquela região banhada pelo Velho Chico, né? O mel da Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco, conhecido como mel do Velho Chico, é um exemplo de tradição e pureza, produzido a partir das floradas típicas da Caatinga, como a Jurema Preta, o Marmeleiro, Aroeira, Umbuzeiro e Juazeiro. O mel se destaca pelo sabor marcante e de aroma intenso. Esse é o mel lá do Velho Chico. Já o mel que é produzido aqui na região monofloral, a região ali de Ribeira do Pombal, da Cooperativa dos Apicultores da Agricultura Familiar, investe em pesquisa para a classificação de méis monoflorais, né, como os de Juazeiro, Quipé e Caatinga de Cheiro. Enfim, é importante falar sobre isso aqui, até porque a CAR, que é exatamente esta companhia do governo do estado, está aí para esse fortalecimento. Tem desenvolvido esse trabalho, que é importantíssimo, e cada vez mais aqui a nossa Bahia tem se consolidado como um excelente produtor de mel também, como eu citei, nas diversas regiões do São Francisco, a região de Juazeiro, a região também, que já citamos por aqui, a região de Ribeira do Pombal, entre outras regiões. A nossa região sul da Bahia também tem recebido esta atenção da CAR, né, não só no que diz respeito a apicultores, mas também em outras formas de cultivo. A nossa região tem recebido este apoio. Mas já que estamos falando de mel, né, sabemos que o mel daqui também tem se destacado, não só pelo sabor, mas também pelo aroma diferenciado. Ou seja, a CAR ela entra aí no sentido não só da qualidade, né, desse cultivo dos apicultores, mas também no sentido da profissionalização dessas pessoas, que recebem treinamentos. Pode observar essas imagens aí, tudo envasado, tudo muito bem rotulado. Esse é o trabalho exatamente desta Companhia do Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR, aqui do nosso governo do estado. Parabéns a todos os envolvidos. É por aí, precisamos colocar para frente a nossa Bahia, que é muito rica, diga-se de passagem. Nós estamos falando de mel de abelha. Aqui no nosso sul da Bahia, além do mel da abelha, nós temos cultivo de outros tipos de agricultura, né? Nós temos aqui as hortaliças, nós temos o cacau, nós temos muitos outros tipos de cultivo e que tem recebido este apoio e que é muito importante, volto a dizer. Então, parabéns. Vamos seguindo de informação, porque ontem nós trouxemos aqui a informação de que um corpo de um homem foi encontrado exatamente na zona rural de Itabuna. Este corpo, ele foi então identificado, isso mesmo, foi encontrado ali na estrada de Mutuns, né? Isso aconteceu no dia de ontem, na segunda-feira, onde moradores então da região ali de Mutuns, que é zona rural de Itabuna, acabaram avistando este corpo deste homem que estava próximo às margens da estrada, em uma região ali próximo a alguns bambus, como nós citamos ontem, e você vê inclusive nas imagens, né? A polícia militar foi acionada, esteve por lá no local, isso por volta das 11 horas, próximo aí ao meio-dia, mas não conseguiu localizar o corpo. Vejam bem como aconteceu essa situação. O pessoal visualizou, a polícia esteve e não conseguiu localizar o corpo inicialmente. Somente após informações que foram repassadas aí por internautas, pessoas que passaram por lá, que registraram, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, foi que a polícia, então, no início da tarde, eles retornaram à região e por volta das 15 horas conseguiram, então, encontrar o corpo dessa pessoa, o corpo dessa vítima aí, hein? Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui do município, então, realizou esta perícia e fez a remoção do corpo, que apresentava 2 marcas de violência na cabeça. 2 marcas de violência, ou seja,
foi morto, né? No sentido, é um crime que foi cometido ali. O fato é que a suspeita é de que esse homem tenha sido assassinado em outro local e tenha sido desovado exatamente nessa chamada Ladeira do Bambu. Mas essa possibilidade ainda está sendo investigada, vale a pena dizer, né? Ainda está sendo investigada, não é a versão oficial da polícia, diga-se de passagem. O que aconteceu aí são apenas suposições, é que o pessoal imagina que tenha acontecido. Ele sofreu os golpes, morreu, e logo depois foi desovado por ali, é o que imagina os populares que identificaram esse corpo, né? A polícia esteve por lá, logicamente estará fazendo todo o trabalho necessário para poder identificar, e logo depois todo esse levantamento, aí as investigações para chegar a possíveis suspeitos, pessoas, né, possíveis autores deste suposto homicídio. De acordo aí com a testemunha que passava lá pelo local no momento da perícia, a vítima seria então um morador da área rural. Ele era morador lá da área rural, segundo esta perícia, é um cidadão conhecido de prenome Renivaldo, popularmente conhecido lá como Reni Pedreiro, né, de aproximadamente 50 anos. Uma pessoa que passava no momento, viu lá o corpo e identificou como um homem conhecido como Reni Pedreiro e que também morava exatamente lá na zona rural daqui de Itabuna, em Mutuns. O fato é que nós falamos aqui deste corpo que não tinha sido identificado no dia de ontem. A polícia fez o trabalho dela. Inicialmente não identificou logo de início. Depois, após imagens que foram divulgadas aí nas redes sociais, eles retornaram e aí por volta das 3 horas da tarde conseguiram então identificar que existia um corpo por lá. Foi notado então que a pessoa ela tinha sido então sofreu alguns ferimentos na cabeça, o que leva a polícia a acreditar que tenha sido um homicídio, mas segundo informações que ainda não são oficiais, né, de que esse cidadão teria sido desovado, que esse crime não teria sido praticado exatamente no local onde o corpo foi encontrado, que esse crime pode ter sido praticado em um outro local e apenas os criminosos desovaram ali este corpo. O fato é, né, esse corpo foi identificado, a polícia está fazendo o trabalho dela e com certeza trará o resultado para a população, hein? Então tá aí este registro do dia de ontem, mas com reflexos no dia de hoje, até porque eu falei aqui para a nossa audiência que nós traríamos essas informações, né? Que nós traríamos de fato informações, inclusive de identificação, e que segundo um popular que passava por lá, né, identificou como um cidadão de prenome Renivaldo, mais conhecido como Reni Pedreiro, que também morava lá na região da zona rural de Mutuns, de 50 anos. Seguindo aqui com mais informações, vamos falar agora sobre a educação infantil na nossa Bahia. Isso mesmo, a educação infantil aqui na Bahia ganha nova resolução com diretrizes inovadoras do CEB Bahia, né, que é o Conselho Estadual de Educação do nosso estado, que acabou aprovando aí nesta segunda-feira, no dia de ontem, durante uma sessão plenária, a resolução normativa que estabelece diretrizes para a educação infantil no nosso estado. A decisão foi tomada aí justamente no Dia Nacional da Educação Infantil e reafirma o compromisso da nossa Bahia com a primeira etapa da educação. É muito importante, é a base de tudo isso. Tão importante como a educação superior. É a base onde a criança ali vai aprender os conceitos básicos, enfim, né? Essa questão aí do aprendizado, né, essa primeira etapa da educação básica da saúde e essa nova normativa assegura o direito à aprendizagem e também ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos. Lembrando que a normatização da educação infantil pelo Conselho se faz necessária para então garantir as instituições de sistema estadual de ensino, tanto públicas como privadas, estejam então alinhadas às legislações nacionais, né, como a LDB e a BNCC,
mas também para atender às especialidades culturais, sociais e territoriais da nossa Bahia, que, diga-se de passagem, a nossa Bahia tem um território muito vasto, né? Todos nós sabemos disso. A resolução, lembrando, Cássio, que a resolução ela vai então orientar as redes e instituições públicas e privadas sobre como estruturar os seus currículos, garantindo práticas pedagógicas que respeitem a diversidade das infâncias baianas, hein? Entre os pontos inovadores, destacam-se aí a exigência de currículo contextualizado aos territórios de identidade da Bahia. A Bahia ela é dividida por territórios de identidade. Aqui, por exemplo, na nossa região, nós estamos no litoral sul e nós temos aí a nossa identidade própria. Então, a partir de agora, essa nova normativa do Conselho Estadual de Educação preconiza exatamente aí essas exigências dentro desse contexto aos territórios de identidade da nossa Bahia, né? Bem como a formação continuada de professores e o fortalecimento da gestão democrática com participação dos municípios e também diretrizes mais rigorosas de inclusão, que é muito importante quando nós falamos de educação. A inclusão é importantíssima, bem como a equidade e também o monitoramento de ações nas escolas, sejam elas públicas ou particulares. Enfim, né, está aí a educação infantil na Bahia, ganhou aí uma nova resolução com exatamente essas novas diretrizes que prometem inovar a forma de ensino em nosso estado. Está registrado. Vamos seguindo agora falando aqui da nossa cidade de Itabuna, trazendo informação daqui, porque a Escola Maria de Lourdes Monteiro ainda tem 60 vagas, isso mesmo, 60 vagas remanescentes para cursos profissionalizantes. Nós trouxemos aqui, há um período atrás, a fala da abertura, então, dessas vagas lá de cursos profissionalizantes aqui na cidade de Itabuna, e agora nós trazemos essa informação. Você que quer fazer aí um curso profissionalizante, é legal, certificação, né, excelentes professores, pode se dirigir então lá à Escola Maria de Lourdes Monteiro. Muita gente chama lá, né, de Escola Zélia Lessa. Algumas pessoas conhecem aí como a Escola Zélia Lessa, mas o nome oficial é Escola Maria de Lourdes Monteiro. O fato é que, mesmo tendo aí ocupado a maior parte das vagas, cerca de 840 vagas que foram oferecidas aí pela escola profissionalizante, né, a prefeitura, por meio da Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social, que tem à frente o vice-prefeito, interinamente na verdade, né, o vice-prefeito Júnior Brandão, a quem nós mandamos um abraço aqui agora, ainda tem 60 vagas. Mesmo após essa questão dessa ocupação, ainda se tem lá 60 vagas que são remanescentes para esses cursos profissionalizantes com matrículas imediatas, viu, gente? Vale a pena dizer, matrículas imediatas em pelo menos 6 cursos. As vagas estão disponíveis no turno matutino, nos cursos de manicure, são 29 vagas, nos cursos de cabeleireiro masculino, 12 vagas, no curso de decoração de vitrine, 6 vagas, e no curso de culinária fitness, 5 vagas. Já no turno vespertino, ainda há vagas para o curso de cabeleireiro feminino, são 8 vagas para este curso aí, e para o curso de gastronomia cultural com 7 vagas. Ou seja, são diversas vagas, né? 60 vagas aí, volto a dizer, vagas na área de corte masculino, cabeleireiro masculino, isso no turno matutino, viu, gente? Vou repetir aqui, olha, no turno matutino, 29 vagas para o curso de manicure, 12 vagas para o curso de cabeleireiro masculino, 6 vagas para o curso de decoração de vitrine, 5 vagas para o curso de culinária fitness. Já no turno vespertino, no turno da tarde, ainda existem vagas, 8 vagas para o curso de cabeleireiro feminino e 7 vagas para o curso de gastronomia cultural. As pessoas interessadas, muita atenção para essa informação, devem então estar munidas de documentos originais como RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e também atender a os seguintes requisitos. Quais são esses requisitos? Ter idade mínima de 16 anos, tá certo?
e também ter pelo menos o ensino fundamental, ou seja, são documentos básicos, ter no mínimo 16 anos e ter cursado até o ensino fundamental. O secretário da pasta aí, o José Carlos Trindade, ele diz o seguinte, abre aspas, nesse segundo semestre, as inscrições aos cursos profissionalizantes da Escola Maria de Lourdes Monteiro foram maravilhosas, mas muita gente se inscreveu e os cursos já começaram, porém ainda temos vagas que podem ser preenchidas, ressaltou aí, afirmou o secretário Trindade, que essa informação, inclusive, o Trindade já está de volta, né? Eu citei aqui o Júnior Brandão, que tinha assumido interinamente, mas o Trindade já está de volta, aí ele que é o titular da pasta, precisou se afastar por motivos de saúde, mas de volta já, ele que falou aqui com a reportagem. O fato é, né, que existem essas vagas, você que tem interesse pode então estar indo até lá no centro da cidade, exatamente a escola fica aqui na área central de Itabuna, na Avenida Vicente de Paula, próximo ali ao prédio da Imasa, ao prédio administrativo da Imasa. Na verdade, em frente ao prédio administrativo da Imasa, eu tenho certeza que você que é de Itabuna já irá saber, né? Então aproveita a oportunidade, eu tenho certeza que são cursos que irão ajudar, principalmente você que está em casa sem uma perspectiva de emprego, pode ser agora com este curso que você consiga aí uma colocação e possa trabalhar, possa colocar seu próprio negócio, trabalhar como manicure, trabalhar como cabeleireiro ou cabeleireiro, enfim, cozinheiro, né? Tem muitas oportunidades aqui, eu falei diversas, culinária, fitness, enfim, né? Vá uma passadinha por lá, fique por dentro e inscreva-se já, porque as vagas são limitadas. Muito bem, nós vamos seguindo aqui com informações, dessa vez também agora na cidade de Ilhéus, voltando à cidade de Ilhéus, porque a polícia não tem parado, gente, a polícia não tem parado, as forças policiais, tanto a polícia militar, como a polícia civil, como também a guarda civil lá da cidade de Ilhéus, tem feito um excelente trabalho por lá, hein? Um abraço a todos os nossos amigos guardas da Polícia Civil. Mas dessa vez nós vamos falar de uma ação da PM, porque a PM prendeu por lá um suspeito de tráfico de drogas no Alto do Amparo. Isso mesmo, essa prisão aconteceu na noite, no final do último final de semana, né? A Polícia Militar, por meio aí da 70ª Companhia Independente de Polícia, acabou prendendo esse homem que foi suspeito de tráfico de drogas neste alto, conhecido como Alto do Amparo. De acordo com a PM, durante as rondas e incursões na localidade, os policiais então avistaram esse indivíduo aí em atitude suspeita, que ao notar a aproximação da guarnição, ele tentou fugir. Ele observou ali que a polícia chegando, tentou fugir, mas acabou então aí capturado, e após esse acompanhamento o suspeito foi alcançado e abordado, hein? Na revista então, os militares encontraram uma sacola contendo 103 pinos de substâncias análogas à cocaína e 43 buchas de maconha, além de 82 pedras de crack. Olha que coisa impressionante, viu, gente? Você vê inclusive imagens aí desta apreensão com apenas um homem. Encontraram esta quantidade de drogas, este homem que foi capturado, volto a dizer, no Alto do Amparo, na cidade de Ilhéus, hein? A polícia fazendo seu trabalho aí. Um abraço para o Major Penalva, ele que é comandante aí da 70, né? A CIPM, nosso querido Major Penalva, Ricardo Penalva, um grande abraço, tem comandado aí com excelência e a polícia tem dado um retorno. É isso que a população quer ver, a população quer se sentir segura, até porque os dados que nós temos aqui é dessa crescente, mas eu tenho certeza que no que depender aí da 70, no que depender do Major Penalva na frente desse comando, bem como das demais outras companhias que nós temos por aqui. Nós recebemos aqui na semana passada mesmo o Major que fez, o Major Cláudio, né, lá de Bicaraí, da 63, da 63ª, que fica lá em Bicaraí, porém, né, com abrangência em toda aquela região, e que desenvolve um excelente trabalho também. O trabalho, inclusive ali da rede de proteção a mulheres, daquela questão de preventiva, um trabalho mais aproximado com a comunidade, até porque a polícia ela está aí para um trabalho ostensivo, sim,
mas também para o trabalho preventivo. Nós sabemos que existem vários projetos dentro da própria Polícia Militar no sentido de prevenir que esses crimes aconteçam. E eu acredito que é isso aí que a população quer ver. Então eu gostaria de parabenizar aqui mais uma vez de público toda esta ação que é desenvolvida pela nossa briosa Polícia Militar, que mais uma vez mostra serviço prendendo esse indivíduo que estava aí em atitude suspeita e, logicamente, no tráfico dessas drogas, tá certo? Tá aí esta informação, parabéns de fato. Muito bem, nós chegamos aqui ao final do nosso programa, o horário já chegou, né, Cássio? Não temos tempo para mais nada, apenas para poder lhe agradecer nesse exato momento pela sua companhia e dizer que amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso TVI News, segunda edição. Pela manhã, Pérola Cordeiro e o Barbosa Filho, meio-dia, Denilton Santos com Alerta Cidade e às 17 horas eu chego por aqui, tá bom? Se Deus assim nos permitir. TVI, 20 anos contando a sua história.